Bom dia, turma boa. Bom dia, tudo bem com vocês? Tranquilidade total. Gente, você sabe que nós estamos vivendo um momento muito complicado em todos os aspectos. As nossas aulas online não são a mesma coisa do presencial, onde o aluno pode tirar algumas dúvidas. Enfim, o que a gente tem que planejar é, pelo menos daqui para o final do ano, até o dia em que as aulas finalizarem, é focar naquilo que é essencial, tá? Naquilo que é mais importante, naquilo que é mais cobrado no Enem, naquilo que também é maior dificuldade para os alunos, dentro desses assuntos que são essenciais, que são importantes. Por isso eu estou dando uma ênfase maior, essas últimas aulas, à questão da redação. Porque na redação, gente, nós trabalhamos praticamente tudo. A gente trabalha literatura porque a gente precisa de informação. A gente trabalha gramática porque a gente precisa dominar especificamente a parte da gramática para escrever um texto correto. A gente trabalha interpretação, até porque, desculpa, até porque nós precisamos estabelecer raciocínio lógico, interpretativo, semântico, certo? Então, todas essas áreas, elas são exigidas na hora de escrever. Para você escrever bem, você tem que ler bastante, você tem que dominar a gramática, você tem que ter um raciocínio lógico, você tem que saber organizar o texto, você tem que ter conhecimento, bagagem cultural. E isso é extremamente importante para a gente desenvolver um bom texto. Então, hoje, eu trouxe o tema, o problema do tabagismo no Brasil. Eu trouxe esse tema para a gente trabalhar, tá? Desculpa. Eu trouxe esse tema para nós trabalharmos. Deixa eu escrever de novo aqui, porque problema do tabagismo no Brasil. E ainda estou batendo nessa tecla da introdução, porque aqui, como eu falei naquele dia, é onde muitos alunos têm problemas, tá? Para começar um bom texto. Como começar um bom texto? O que escrever no texto? Então, hoje eu trouxe o problema do tabagismo no Brasil. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer um repertório de contextualização, tá? Essa é é o nosso primeiro pensamento, tá? A nossa primeira ideia que vai para o papel. Só que eu já estou começando a pensar aqui em ideias que possam ser utilizadas como tese. E aí o que foi que eu, Jailton, pensei? Eu pensei, dentre tantas coisas que eu pensei isso aqui, ó. Aí eu pensei a questão do... Não, esse texto aqui não. Eu pensei a questão... Esse aqui. Eu pensei a questão do aumento do número de usuários e eu pensei também os casos de doença, o aumento dos casos de doenças e mortes relacionadas ao tabagismo. Foram duas coisas que eu praticamente pensei que eu defenderia, tá? Na minha tese. Então, essas duas informações aqui. Deixa eu colocar aqui o aumento do número de usuários, de cigarro no caso, do tabaco, e o aumento, aqui o aumento, deixa eu colocar aqui em seguida. Pronto, agora deixa eu trocar essas cores aqui, para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu colocar aqui um vermelho. Deixa eu botar em negrito também, que aí destaca, deixa eu ver. Se dá para destacar, dá. Então, o aumento do número aqui é minha ideia 1 e aqui minha ideia 2, tá? E aí, o que foi que eu pensei? Cara, eu tenho que trabalhar uma questão da história. E aí eu fui para a internet para me informar. Por quê? Gente, eu estou trabalhando um tema dentro da minha casa, eu estou
Eu estou aqui treinando, então eu tenho que usar todos os recursos possíveis para desenvolver. Porque a cada redação que eu trabalho, a cada tema que eu lido, eu vou procurar me informar sobre ele e vai ficar mais fácil da próxima vez que eu encontrar esse tema na minha frente. Então, o que vocês têm que fazer? Professor, deu um tema, vão para a internet mesmo. Aqui é o local, é o momento da gente pesquisar, aqui é o momento da gente trabalhar, da gente procurar a fundo tudo aquilo que está relacionado ao tema. E como foi que eu pensei? Como é que eu quero que... Não que isso seja um padrão definitivo, encerrado, um fim em si, mas seja um meio. Eu fui para a internet, deixa eu ver se foi aqui, aqui eu coloquei. Como foi que eu coloquei aqui, Jailton? A história da Souza Cruz no Brasil. Professor, quem é a Souza Cruz? Souza Cruz, galera, para quem não sabe, é a primeira e maior empresa, até hoje a maior empresa de tabagismo no Brasil. É que fabrica cigarro, isso mesmo. Então procurei aqui, dentre as que eu fui lendo, tá? Eu peguei essa informação bem aqui. Esse texto aqui que eu achei bastante interessante, é o tabaco na história. Tá? E aqui, galera, eu fui descobrindo, ó, coisas que eu não sabia, tá? Eu não sei tudo, claro, mas eu fui sabendo que aqui, ó, os europeus tiveram contato com a planta pela primeira vez aqui, ó, tá? Quando Cristóvão Colombo chegou à América. Então, o cigarro não veio da Europa para cá, saiu daqui para lá. Olha como é interessante, tá? E muitas outras informações. Agora, uma chamou bastante a minha atenção por aquilo que eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar o tema no Brasil, tá? Então, eu peguei esse parágrafo aqui. A Souza Cruz começou a fazer parte da história do tabaco em 1903, quando o jovem imigrante português Albino Souza Cruz colocou em funcionamento, no Rio de Janeiro, a primeira máquina do Brasil a produzir cigarros já enrolados em papel. Claro que eu não vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Primeiro porque está grande aqui, está um período grande. Não está um período errado, mas a gente tem que evitar períodos muito grandes, muito longos. Então o que foi que eu coloquei aqui? Eu resumi, tá? E coloquei, em 1903, a Souza Cruz, maior empresa de cigarros do Brasil, começou a fazer parte da história do tabaco, quando o imigrante português Albino Souza Cruz colocou em funcionamento no Rio de Janeiro, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, colocou em funcionamento no Rio de Janeiro, colocou a primeira fábrica, não é isso que ele coloca aqui? A primeira máquina, colocou a primeira máquina, que faltou colocar. A primeira máquina em funcionamento no Rio de Janeiro, tá? Pegou três linhas, mas tá tudo claro. Às vezes também não é só a questão do tamanho, é se tudo ficar bem organizado também. Um período pode ter 4, 5 linhas. Na redação você não vai exagerar. Mas 3 linhas, se está tudo bem organizado, bem que eu tenho um aposto, ó, maior empresa de cigarros do Brasil, começou a fazer parte da história do tabaco quando o imigrante português Albino Souza Cruz colocou a primeira máquina em funcionamento no Rio de Janeiro, certo? Então, ele implementou... Ah, não, tá bem aqui, eu já coloquei. Aqui eu ainda posso melhorar, galera, olha. Quando colocou a primeira máquina no Rio de Janeiro e começou a produzir cigarros, aqui eu vou trocar, ó. Produzir cigarros já enrolados em papel. Pronto, beleza. Isso aqui é o quê? É o meu suporte histórico, ok? A minha parte histórica. Quem quiser reduzir, pode até reduzir. Pode pensar aí Aqui não é, como eu estou falando, não é um modelo encerrado, não é um modelo fechado que não pode ser trabalhado. Pelo contrário, olhem aí as melhores possibilidades. Segunda coisa que eu tenho que fazer é estabelecer um ponto de confirmação. Então, olha, de lá para cá, daqueles dias até hoje, cresceram o consumo de tabaco e os lucros das empresas envolvidas no ramo. Tá? Isso é apenas uma informação, isso não é nada que se defende. Eu estabeleci aqui um ponto de confirmação. Tá? Aqui, eu troquei as cores.
Aqui amarelo. Aqui eu vou colocar, estou em silêncio aqui que eu estava colocar de amarelo. De azul, desculpa. É bem que é de azul. Pra isso aqui agora, certo? Aqui, ó, eu tenho o começo, a apresentação do tema, olha, de lá para cá cresceram o consumo de tabaco e os lucros. Olha a questão da concordância. Quem foi que cresceram? O consumo de tabaco e os lucros cresceram, tá? O consumo de tabaco e os lucros das empresas envolvidas no ramo cresceram, certo? Então aqui o verbo é intransitivo, não precisa Então tudo isso, galera, a gente tem que prestar atenção, tá? Não sei se vocês têm assistido ou conhecem, tem um professor muito bacana na internet chamado, eu não sei o nome dele, parece que é Henrique, é o Corretor Sincerão. E ele, sempre que ele está fazendo, eu sempre assisto as aulas dele. É sempre bom a gente estar analisando outros professores, outros mestres, né, que têm também bastante conhecimento e está apreciando também o trabalho deles, vendo aquilo que é legal, aquilo que de repente não é legal, aquilo em que linha de raciocínio a gente está. Então ele sempre trabalha essa questão aqui, que eu sempre venho fazendo também com vocês. Vamos prestar atenção nos meus sujeitos e nos meus verbos. Quem é o sujeito desse verbo? Começou a fazer, quem foi que começou a fazer? A Souza Cruz. Então, quando a gente busca quem é que começou a produzir, começou a fazer, aqui ó, início, aqui ó, começou, olha como na hora que eu fiz eu não atentei, na hora que a gente corrige, a gente vai buscar no Rio de Janeiro e aqui eu poderia dizer, iniciou sua parte, poderia colocar, ó, iniciou uma parte da história do tabaco, quando o imigrante, porque é uma parte, não é só ela que produz, né? Então nós temos aí também hoje o problema que pode ser na tese, vocês poderiam também defender a questão do tráfico ilegal de cigarros, né, que são contrabandeados do Paraguai para o Brasil, utilizando as fronteiras brasileiras, que são extensas, então por falta de fiscalização. Então tudo isso, olha, são ideias que a gente vai pensando. Você poderia utilizar uma delas. Eu trabalhei aqui a questão do aumento de usuários e os casos de doenças e mortes relacionadas ao tabagismo. Você poderia colocar falta de políticas que fiscalizem, tá? Que fiscalizem tanto a venda quanto as empresas, enfim. Há uma série de possibilidades que você pode trabalhar. Então, eu trabalhei aqui o meu repertório, trabalhei o estabelecimento de um ponto de confirmação, ó, de lá para cá cresceram. Então, nesse ínterim, tá? Nesse ensejo, nessa circunstância, tá? Nessas circunstâncias, tá? Dentro desse quadro, tem todo esse... Então, eu tenho aqui um elemento de coesão. Eu tenho dois, ó, de lá para cá, e nesse ínterim, a produção se expandiu e, consequentemente, mais um elemento de coesão e, consequentemente, deixa eu corrigir aqui, traz dois graves e grandes problemas. Não são apenas grandes e graves problemas, grandes e graves problemas. O aumento do número de usuários e os casos de doenças e mortes relacionadas ao tabagismo. Então, gente, bem aqui eu estabeleci a minha tese, tá? A minha ideia central. Daqui para cá eu trago a minha tese. Então, é uma forma de você trabalhar, tá? Eu mostrei para vocês na última aula que essa ordem, obrigatoriamente, ela não precisa vir assim, mas essas informações elas são muito úteis. Podem pesquisar quaisquer que sejam as redações, nota 1000. Deixa eu ver aqui o tempo da aula. Cadê?
Onde é que está o tempo da aula, meu pai? Eu até perdi aqui. Tá aqui. 14, 15 minutos. Então, há na internet várias redações nota 1000. Procurem identificar esses itens. Procurem saber como os alunos trabalharam essa questão, mas todos eles vão apresentar um repertório de contextualização. Gente, isso aqui eu já falei. Podem ser dados, pode ser um livro, pode ser uma citação. O importante é você contextualizar, tá, o seu tema. Busque. Eu tenho outra redação que a gente vai trabalhar, que tem aqui, ó. Eu já comecei aqui e peguei uma poesia, olha, para vocês verem que eu faço por etapa, ó. Então eu peguei uma poesia de Castro Alves falando sobre o preconceito e o racismo no Brasil. E eu lembrei de cara, cadê? Nossa, o computador tá meio... Esse programa tá meio doidinho. Pois eu ajeito isso aqui. De cara, também aqui o preconceito e o racismo no Brasil. Preconceito e racismo no Brasil. Eu de cara me lembrei de um poema de Castro Alves, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? De que ele estava falando? Do tráfico de pessoas, do tráfico negreiro, do racismo, dessa imposição do branco sobre o negro. E essa era a minha ideia, historicamente, começar o meu texto. E aí eu fortaleceria com segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015, os negros representam 54% da população do país. Professor, onde foi que o senhor buscou isso? A poesia eu já conhecia, eu só queria buscar na poesia qualquer que fosse algo que realmente para mim fosse bem relevante, bem relacionado. E aqui um dado que vai servir para fortalecer o meu argumento, a minha argumentação. Então, gente, era isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Para vocês entenderem que não é tão complexo, não é tão difícil, não é tão complicado essa questão da introdução. Bastou buscar um repertório, estabelecer um ponto de confirmação, identificação, semelhança ou contestação, como, por exemplo, vocês já viram muitas redações que dizem assim, a Constituição reza sobre a liberdade. No entanto, você está contestando, no entanto, a realidade não é dessa forma. Entendeu? Então, você pode confirmar ou você pode contestar. Você trata mais uma vez o tema, apresenta o tema aqui na sua redação e aí depois você estabelece a sua tese, que é a sua ideia central ou seu tópico frasal. Beleza, galera? Então não adianta a gente fazer uma aula muito longa, não adianta a gente encher de informações que vão complicar a cabecinha de vocês. O importante é que essa aula hoje fique guardada na mente de vocês, esses 4 pontos que são essenciais a fim de que vocês possam buscar uma nota excelente no Enem 2020, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Creio que semana que vem já vamos nos ver pessoalmente. Um abraço, tchau, tchau.